Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque estamos mais uma vez, mais um dia, nessa jornada, nessa batalha, nessa luta, nessa empreitada que o Senhor nos tem dado, obedecendo, Senhor, a tua palavra quando ela diz: ide por todo o mundo e pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Senhor, quem não crer será condenado, mas aqueles que creem vão ser tocados, vão ser abençoados, vão ser com certeza enriquecidos com a sua graça. E nós estamos neste momento, Senhor, chamando o teu povo, chamando o teu filho, a tua filha, e aonde chegar esse clamor, essa mensagem, essa palavra, essa intercessão, essa busca, que encontre pessoas que sejam tocadas, que sejam abençoadas. Meu Deus, venha romper o ciclo da dor. Meu Deus, venha romper o ciclo da desgraça. Nós intercedemos que venha romper o ciclo, Senhor, do desemprego, o ciclo das lágrimas, o ciclo da confusão, o ciclo da contenda. Senhor, que tudo aquilo, Senhor, toda masmorra será rompida, todo tipo de prisão seja aberta, porque no nome de Jesus é poder. E o Senhor disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero que você que está comigo receba esta palavra, receba essa oração, receba essa intercessão, e que o Senhor visite a sua casa, a sua vida, de uma maneira forte, de uma maneira abundante, nessa tarde de bênção que estamos aqui reunidos. Meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui novamente, nesta trabalho que o Senhor tem colocado no nosso coração para fazer, que é a hora nona, que é a hora em que Jesus foi crucificado. Também, aquela hora em que Pedro foi no templo e disse para o coxo: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, levante e anda em nome de Jesus. Quero dizer para você que o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Se você crê, se você tomar posse, se você abrir seu coração, certamente você vai ter uma experiência muito forte, como nós tivemos e muitos estão tendo, e você vai ter uma oportunidade de se tornar um cidadão dos céus, porque é da vontade de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus para aqueles que creem, para aqueles que recebem, para aqueles que tomam posse. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta sexta-feira que estamos aqui, nesse trabalho da hora nona, nós vamos trazer dois fortes posicionamentos que vai ajudar você a romper, vai ajudar você a mudar de ciclo, sair de fase. Então fica ligado, fique conosco, fique aqui participando, e depois, se você puder, passe esse vídeo para alguns amigos, passe esse vídeo para pessoas que estão vivendo um processo de libertação. Toda sexta-feira, enquanto Deus permitir, estaremos aqui, estaremos orando junto, estaremos intercedendo junto, estaremos trazendo posicionamento que façam que você rompa, que você saia de ciclos, que você venha se movimentar no meio da luta, porque assim como uma guerra, as pessoas têm que se movimentar para não morrerem, para não perecerem. Nós também se movimentamos no mundo espiritual, orando, clamando, intercedendo e principalmente recebendo do Senhor, do general, do Senhor dos Exércitos, a instrução. Você sabia que as guerras que Israel venceu no passado, Davi consultava o Senhor? Ele não fazia guerra para depois consultar. Primeiro ele consultava. Fala: Senhor, estou pensando em descer nessa batalha e descer para outra batalha. E ele aguardava. Ele aguardava. E assim que vinha a resposta, ele ia, e Deus prosperou, que na época do rei Davi ele foi uma das nações mais fortes daquele tempo. Então, se você também puder nos ajudar, fica ligado e dá um like, porque a plataforma ela recebe quando pessoas interagem, ela manda para mais pessoas, e você vai estar ajudando a fazer parte do milagre, levando essa palavra a todos aqueles que precisam. Nessa tarde, eu trouxe uma palavra também, e nós vamos ler ela, e depois vamos trazer também um posicionamento, e vamos ainda interceder por você. Você crê que o intercessor faz a diferença? Se você crê que o intercessor faz a diferença, vai fazer diferença na sua vida. Porque que tem um intercessor é que nem quem tem um amigo advogado, um amigo gerente do banco, ele consegue se movimentar na vida. Porque quando existe um intercessor, o mal é aplacado. Você sabia que tem muitas pessoas que elas conseguiram terminar estudo, faculdade, abrir empresas,
Tem pessoas que conseguiram ser felizes no casamento, ser feliz no negócio, feliz na vida, porque o intercessor estava ali, dando cobertura, trazendo para eles livramento. Porque junto com a intercessão também vem o posicionamento do céu na vida e na mente da pessoa. Então nós vamos estar intercedendo por todos que estiver conosco. Vamos interceder também por todos aqueles que se inscreveram no nosso canal, porque eles precisam ser abençoados, porque eles estão conosco. Eles estão dando suporte. Essa plataforma, ela tendo esses inscritos, para ela se movimenta em cima disso. Então ela faz parte do milagre. Ela faz parte do mover do Espírito. Estamos intercedendo por eles também todos os dias. Todos os dias intercedemos por eles inscritos, para que Deus venha trabalhar na vida deles, multiplicar as bênçãos na vida dessas pessoas, que eles encontrem resposta para os desafios, para a luta, pelos problemas que eles têm, e que as coisas boas venham de encontro, e nada possa deter a bênção material, a bênção espiritual, a bênção familiar, a felicidade no casamento, no noivado, no namoro, na criação de filhos, e também na família da fé, que eles possam ter a presença de Deus, a direção de Deus, a instrução, porque, irmãos, quem tem isso, está coberto, está resolvido a vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente está descansando. Ali não entra cocó, não entra mexerico, não entra confusão, sabe, não entra sequestro, roubo, droga, nada que aflige esse mundo, esgotamento físico, mental, nada. A sombra do Onipotente é o ninho da águia, é o lugar da segurança. E a Bíblia diz, eu tenho colocado diante do meu povo um caminho santo, caminho limpo, e o imundo não vai passar por ele. Então você já está debaixo da nossa cobertura. Estamos orando por você. Espero que você se dê bem, que você prospere. E vamos então para a palavra do Senhor dessa tarde. Quero ler com os irmãos a palavra que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 14 e 15, ele diz: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra dele acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, levantando-se, o serviu. E quero dizer para vocês que Jesus chamou Pedro para fazer parte da comitiva dele que pregava o Evangelho. E Pedro, irmãos, era um homem simples, chama a atenção muito de todos. Ele era um homem simples e limitado. Então, eu estava conversando uma vez com um homem que tinha muito conhecimento, até o conhecimento, a amizade que eu tinha com ele era uma relação de trabalho, né? Que não era trabalho de igreja, mas era um tipo de trabalho. E né, que naquela conversa, quando ele sabia que a gente tinha parte na questão da igreja, ele falou assim para mim: como que vocês podem acreditar dos 12 apóstolos se eles eram simples? Eles não tinham cultura, eles não tinham conhecimento. Eu acredito que a pessoa, para ser um pastor, para ser um apóstolo, para ser uma pessoa que ficasse em liderança, ele teria que ter muito conhecimento, ele tem que saber de filosofia, teria que saber de ciência. Ele perguntou para mim, você que ele pensou que ele ia ficar barato para ele, né? Deixa ele. Eu fiquei só ouvindo ele falar, falei, pode falar que você já está... A resposta Jeová já mandou aqui. A resposta já está aqui, ó. Jeová já colocou aqui, deixa ele falar. Deixa ele falar, porque a Bíblia diz que quando a gente estiver diante de pessoas importantes, né? O irmão dele era o chefe da maçonaria aqui da região. Ele era um homem importante. Ele ia nos instruir para conversar com essas pessoas. Ele falou, eu falei, só isso que você queria perguntar? Eu falei, é isso que eu queria entender, né? Não entendo, queria que você me explicasse. Eu falei, vou explicar para você. Eu falei, Jesus chamou Pedro e os demais apóstolos, simples, sabe por quê? Porque o barro, ele não leva a essência. O que está dentro do vaso é que leva a essência. Se Pedro fosse importante, quem ia aparecer era Pedro. Se os discípulos fossem ricos, fosse importante, pessoa notória, cheia de saber, cheia de conhecimento, cheia de diploma, cheia disso, aquilo. Ah, é o fulano.
É a fulana. É a fulana que carrega uma bolsa de 100 mil reais. É a fulano lá que usa carro de 2 milhões, 5 milhões. Jesus ia ficar escondido. Mas quando o vaso é de barro, um pescador, um homem simples, mas eu quero dizer para você, eu quando analiso a vida de Pedro, eu falo, esse homem, ele era simples, ele não era fraco não, viu gente? Pedro não era fraco não. Se alguém pensa que Pedro é fraco, você está muito enganado. Porque eu vou falar uma coisa para você, eu também vim de uma geração que acorda cedo para trabalhar, né? Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, né? Graças a Deus eu não sou dessa turma que em 40 anos não conseguiu trabalhar ainda. Minha mãe me deu uma boa formação e nós viemos já no ritmo. Mas Pedro, irmãos, pense comigo você pegar um barco rude que ele tinha naquele tempo, um barco sem motor, sem GPS, sabe, um barco feito à mão, porque não tinha fábrica de barco naquele tempo, não era de alumínio, não era um barco assim cheio de recursos, de engenharia, sabe, é um barco bem rudimento mesmo. E ir pro meio do mar, jogar rede para pescar, olha a coragem que esse homem tem, irmão, meu Deus, olha, eu vou falar uma coisa, eu já fiz muita coisa que precisa coragem, sabe? E já tive até vontade de pular de paraquedas, né? Os meus filhos pulam de paraquedas. Ele falou que não tá nem vendo, vai lá e pula e pronto, né? Mas eu já não tenho mais coragem também. Mas entrar no meio do mar. Gente, quantas pessoas já morreram no mar afogado, comido pelos peixes, acidente, né? Aqui no Brasil tem muita pescaria, mas tem muita morte também, viu, gente? Você vai lá, tem muita gente viúva. Mas ele era o homem destemido. Joga pra mim aqui que eu vou. Eu não tenho medo, não. Eu vou pro mar. Eu vou buscar peixe. Eu jogo a rede. E Jesus falou assim: ó, esse é o homem. Esse é o cara. Ele sabe o que ele quer. Ele é determinado. Se ele aceitar uma proposta, ele vai até o fim. Ele não vai ficar com mimimi, não vai ficar com não me toque, não me rele, sabe? Não vai ficar com aquelas gracinhas. Ah, se for assim, então não faço. Ah, se for assim, eu não vou. Ah, se não for do jeito que eu quero, não vai. Ah, se for assim, então não vou mais. Ah, desse jeito eu não quero saber mais. Aquelas pessoas assim, cheias de vontade, sabe? O brasileiro é muito simples, muito, sabe? Cheio de vontade, cheio de não quero mais, cheio de não sei o quê. E Pedro era determinado. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, venha após mim, vos farei pescador de homem. Pedro jogou a rede do lado e ó, foi. Então, por que estamos falando isso sobre Pedro? Vai chegar em vocês, você já pegou, né? Quem tá pegando aí? Quem tá pegando que vai chegar aí? Vai chegar aí. Já vai chegar aí o primeiro posicionamento, hein? Já vai chegar aí, fique ligado, fique prestando atenção com o primeiro posicionamento que Deus mandou entregar nessa tarde, que eu oro a semana inteira. Eu não vim aqui sabendo para fazer para conversa, né, que muitos deles fazem. Eu oro e Deus dá o posicionamento que vai ajudar você a romper, vai ajudar você a mudar de ciclo, vai ajudar você a mudar de fase, vai fazer com que a sua situação mude, porque a de Pedro mudou, a de Pedro mudou. A Bíblia diz que saiu desse homem que ia para o mar buscar peixe, certo? Em Jerusalém, a Bíblia diz que a sombra dele curava os enfermos. É fraco isso, irmãos? A Bíblia diz que ele chegou sob a morta lá, Docas. Ele colocou a mão sobre ela, ela ressuscitou, voltou o espírito nela de novo. É pouco que esse homem chegou? É pouco? Então você vê, a pessoa sai do anonimato e vai vencendo fases, mudando de ciclo. Mas por quê? Porque Pedro era determinado. Pedro era determinado. E agora nós vimos nessa passagem aqui que a sogra dele estava doente. A sogra dele estava doente. Eu quero falar para você que a cura, o movimento de cura de Jesus teve várias formas. A Bíblia fala que tem alguns lugares, ele ungia com óleo. Tinha outros momentos que uma palavra dele era suficiente. Tem outro momento que ele colocava a mão na pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é criador. Eu tenho limite. Você tem limite. Mas ele não tem limite. Se ele tiver que fazer alguma coisa, irmãos, nada. Me posta essa palavra, abraça isso, receba. Se Jesus quiser fazer alguma coisa, irmãos, não existe nada e ninguém que possa deter. Hoje nós estamos vendo aí que tem criança empoderada, homem empoderado, mulher empoderada, não sei o que empoderada, mas ele disse, todo o poder é me dado nos céus e da terra. Todo o poder está no Senhor. Você quer que eu fale outro poder que ele tem? Você vai gostar, você vai sentir firmeza.
Você vai se sentir acolhida, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir forte. Ele disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. Olha, meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso é muito forte. Ninguém, irmão, morre se Jesus não abrir a porta para morrer. Pode bater carro, pode ter ameaça de morte, pode ter ir para o hospital operar, pode ter macumba, feitiçaria, pode ter acidente. A chave está na mão dele. Abriu a chave, está morto. Se ele não abrir, não morre. Pode fazer ameaça, pode. Ele não deixa o controle em outras mãos. A Bíblia diz que ele tem o controle da morte. E sabe qual é o controle dele também? Do inferno. Esse é... Complicou agora, né? Quer dizer que aquelas pessoas que abriram seu coração, aquelas pessoas que agarram a oportunidade, aquelas pessoas que entregam a vida para o Senhor levar a sério, com compromisso, com seriedade, com responsabilidade, com zelo. Irmãos, ninguém pode arrebatar essas pessoas para o inferno. Nem que levante o inferno inteiro. Nem que levante legiões de demônios, nem que levante feiticeiro, macumbeiro, bruxo. Pode levantar a África inteira. Sabe por quê? Ele diz, eu tenho a chave do inferno. Só entra no inferno se ele abrir a chave. E os dele, para mim, para você que crê na palavra, você que leva a sério, e você que também está chegando e vai levar a sério, a palavra que ele tem, ele diz assim, não temas, ó pequeno rebanho, que o nosso Deus, o Pai, ele se agradou em dar o reino para vocês. Então veja bem, quando o Senhor fala que ele foi na casa da sogra de Pedro, nós estamos vendo aqui já, trouxe um contexto bom, né? Deu para entender bem, a familiaridade que Pedro tinha com Jesus. Então Jesus olhou para Pedro não como um homem qualquer, um pescador, que nem o nosso amigo aqui da maçonaria aqui, né? Um pescador, homem simples, tem pouco diploma, tem pouco dinheiro, tem pouca estrutura, Pedro. Mas para Jesus, irmão, meu Deus, Jesus olhou aqui está um homem determinado, um homem que sabe o que quer. Você já pegou o primeiro posicionamento que Deus mandou? É isso que Deus mandou falar para você hoje? Você sabe o que você quer? Você tem certeza que você sabe o que você quer? Você tem certeza daquilo que você está buscando? Uma grande parte das pessoas, irmãos, eles buscam o favor de Deus, o favor do céu. Sabe por que não dá certo? Porque eles querem levar as coisas do céu como se fosse assim, um acessório. O que é um acessório? Uma carteira. Eu tenho uma carteira, eu passo numa loja, vejo uma carteira mais bonita. Essa aqui é mais bonita do que a minha, vou comprar uma nova. Nossa, achei uma gravata mais bonita que a minha, vou comprar essa gravata. Achei uma bolsa mais bonita que a minha. E tem gente que é assim, ele vive para o seu ego, para o seu estômago, para si próprio o tempo todo, a vida toda. Aí alguém, ele fica desempregado, ele fala, viu, vai naquela igreja ali que o pastor ora para você ter emprego. Meu Deus! Então Jesus virou o quê? Agência de emprego? Aí aparece alguém, o filho, o sobrinho, o neto vai para a cadeia. O que você faz, meu Deus do céu? Olha, vai na igreja ali, o pastor vai orar e os juízes vai soltar seu filho. Gente, Jesus ele virou uma coisa que ele é contra a justiça prende, ele manda soltar. 40 está na UTI, morre, não morre. O que vai fazer? Ele vai na igreja pedir oração, que o pastor vai orar, ele vai curar seu filho, vai curar seu neto, sua mãe, sua tia. Então, muitas pessoas têm Jesus, irmãos, como um acessório. Não era o caso de Pedro. Para Pedro, Jesus não era um acessório. Sabe o que Jesus era para Pedro, irmãos? Vou falar para você, você vai entender. E você vai fazer o mesmo que Pedro fez, você vai ser abençoado nessa tarde, você vai ser enriquecido nessa tarde. Para Pedro, Jesus era Senhor e Mestre. Meu Deus! Meu Deus! Senhor e Mestre, irmãos. Senhor, porque o Senhor dizia, Pedro, faça isso. Opa, estou fazendo já. Pedro, faça aquilo. É agora. Pedro, água. Pedro, isso, aquilo. Pá, comprar as coisas. Pronto. Então você vê que havia uma relação de confiança muito forte entre Pedro e Jesus. E Jesus era mestre. Porque ele perguntava, Senhor, como que eu faço? Por que é assim? Por que é assado? Você está vendo a diferença, irmãos?
de pessoas que querem usar Jesus como um acessório, como um quebra-galho, e de quem leva ele a sério. Você já pegou o posicionamento que Deus falou? O que você quer quando você se aproxima? Porque Pedro pegou Jesus e levou na casa da sogra, que eu acredito que é onde ele ficava também. Você quer Jesus para levar na sua casa? Você quer levar Jesus para fazer parte da sua vida? Porque você quer levar Jesus para que ele instrua você, para que ele capacite você? Você vai ter Jesus como mestre? Você quer aprender com Jesus? Você quer ter Jesus como Senhor? Porque essa que é o forte posicionamento que faz a diferença na vida de muitos homens e de muitas mulheres. Tem gente que quer Jesus para passar na faculdade, outro quer Jesus para arrumar emprego, outro quer Jesus para arrumar uma namorada. Ah, eu quero Jesus porque eu quero comprar uma moto, quero comprar um carro. Depois eu quero simplesmente voltar na minha vidinha medíocre, na minha vidinha simples. E mal sabe que essa vida simples e medíocre vai levar a lugar nenhum. A Bíblia diz que nos dias que Jesus esteve aqui na terra, ele aproximou-se do moço rico. E o moço chegou para ele e falou: mestre, o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Ele falou: você tem guardado os mandamentos? Ele falou: todos, desde menino. O Senhor disse para ele: você quer ser perfeito? Pega o que você tem, dá aos pobres. Venha após mim e você vai ter um tesouro no céu. Olha que baita proposta que ele fez para o moço. E sabe o que aconteceu com o moço, irmãos? O moço, ele era egoísta, egocêntrico, mesquinho. Estava agarrado. Ele estava agarrado com aquelas coisas, aquele material que ele tinha. Deixa ele falar. O pastor sempre contava de um morador de rua que passava numa casa e ele tinha uma lata, essas latas que pessoas colocam leite em pó, né? E ele passava em todo lugar e pedia para colocar um pouco de comida naquela lata. E chegando na casa de uma senhora generosa, ela viu aquela lata, que pelo irmão na rua não tinha como fazer uma higiene decente. Ela falou assim: espera um pouquinho, que foi lá, pegou um Tupperware limpinho, fez um prato reforçado para o morador de rua e falou: tá aqui um Tupperware, tá aqui uma colher, tá aqui um copo de água, pode se alimentar. Sabe o que o morador fez? Jogou aquela comida do Tupperware dentro da lata suja dele. Deixa eu lhe falar, tem gente, irmãos, que está viciado da dopamina desse mundo. Eu preciso ter glória, eu preciso ser bonito, eu preciso ser bonita, eu preciso ser rico, eu preciso ser importante, eu preciso que as pessoas me elogiem, eu preciso que as pessoas, sabe, fiquem ao meu redor falando que eu sou isso, que eu sou fácil, aconteço. É uma dopamina barata. Você sabe até quando você vai estar nessa terra? Aquele moço morreu, acredito, né, porque é do tempo dele. Você pensou que ele poderia estar hoje entre os 12 apóstolos? Ele poderia ter, como o Senhor disse, uma riqueza no céu. Olha, isso aqui, aquele moço, que ele abriu mão de tudo e seguiu Jesus, ficou preso naquela vidinha medíocre dele ali e perdeu aquela rica oportunidade. Eu quero dizer para você, tem muita gente, irmãos, eu não vou na igreja porque não pode fumar, não pode beber. Crente não é de ficar bebendo. Eu não vou na igreja porque eu gosto de ir para as baladas, eu gosto de sair na noite. Eu não vou na igreja porque eu gosto do meu corpo, eu gosto de exibir ele, eu quero que todo mundo fique babando, achando que eu sou lindo, que eu sou linda, que eu sou isso aqui. De crente, geralmente eles não são pessoas, principalmente os crentes sérios, né? Os crentes responsáveis, né? Tem uns aí que, vamos deixar para lá esse papo, vai. E aqueles que são responsáveis, são sérios, eles não são uma vitrine para todo mundo ficar olhando. Eles são o templo do Espírito Santo. Então ele fala: não, eu quero esnobar, eu quero andar com roupa transparente, sabe? O profeta Isaías diz que tem umas mulheres que andavam com um salto bem alto e cascavelando que nem cobra. Então tem gente que gosta de esnobar. Então ela pega, ela fala: não. Ela fica presa, meus irmãos, essas coisas desta vida. E depois elas não voltam no culto, não continuam assistindo o culto. Mas Pedro, ele disse: vão na minha casa da minha sogra. E ali, meus irmãos, ele ficou, ele colocando a mão na sogra de Pedro, ela foi curada. Você está pronta para levar Jesus para sua casa? É esse que é o primeiro posicionamento que Deus quer. Você está pronto para levar Jesus para sua vida? Porque ele não vai olhar o dinheiro que você tem, ele não vai querer olhar o diploma que você tem, ele não vai querer saber da sua conta bancária, ele não quer saber se você tem problema difícil, se você tem pouco problema, se você tem muito problema. Ele quer saber só uma coisa: você quer levar ele para sua casa? Responda para você, responda para Deus, porque nós já estamos indo para o segundo posicionamento. A Bíblia diz que a hora que
que ela levantou, que ela ficou curada, a Bíblia diz que ela levantou e o serviu. Olha, irmãos, a gente vê essa passagem hoje, a gente pensa assim, nossa, Jesus foi na casa da sogra de Pedro, colocou na mão dela, ela foi curada, e depois ela levantou e serviu. Você já pensou, irmãos, se você tivesse a oportunidade de fazer um café e servir Jesus com um pedaço de bolo, um pedaço de pão, uma bolacha, e você fica sentado na mesa olhando ele na sua casa. Meu Deus, é muito forte, né, irmãos? É muito forte, mas ela o serviu. A Bíblia diz que a sogra de Pedro serviu Jesus. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor nos diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. E aquele que anda num caminho reto, este me servirá, diz o Senhor. Este me servirá. Você sabia que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e estão sobre a sua vida também? Não importa onde você está, de repente você fala, pastor, eu não tenho cultura, eu não tenho nenhuma roupa boa para ir na igreja, eu sou uma pessoa desprezada, eu sou uma pessoa que ninguém me dá valor nenhum. Eu acredito que ninguém se preocupa comigo, mas eu quero dizer para você que os olhos do Senhor, se está sobre toda a terra, está sobre você também. A questão é, você gostaria de servir Jesus? Você gostaria que, como Pedro, Jesus fosse seu Senhor e seu Mestre? Você se importaria de ser o segundo e ele ser o primeiro? Porque essa é a questão, né? Você gostaria de ser o segundo e ele ser o primeiro? Porque é disso que estamos falando. Quando o Senhor se aproximou de Pedro, da sogra de Pedro, da casa de Pedro, da casa de Zaqueu, ele sabia o que passava na mente do coração daquelas pessoas. Hoje em dia tem pessoa, irmão, que ela compra um Gol bolinha, um Fietinho, ela não conversa com ninguém e fala que não gosta de crente, não gosta de igreja, que igreja é tudo isso, igreja é aquilo. Mas tem pessoas, sabe, meus irmãos, que tem um coração que está aberto para receber o milagre, para receber a bênção, para receber a vitória, para receber mudança, receber transformação. São aquelas pessoas que, como Pedro, levam Jesus a sério. Se é para ser Senhor, eu vou ser o segundo. Porque você vai numa empresa, por exemplo, quem que manda na empresa? Quem que manda na empresa se você vai trabalhar? Quem manda na empresa é o dono, você obedece. Se você é funcionário, você obedece. Não é assim mesmo? Se você está entrando num ônibus, por exemplo, para viajar de uma cidade para outra, quem que dá todas as diretrizes ali? É o motorista, ele é o responsável. Mas tem pessoas, irmãos, que ela se posiciona forte o tempo todo. Ela se posiciona muito forte o tempo todo, ela não gosta de ouvir a mãe, não gosta de ouvir o pai, não gosta de ouvir o patrão, ele não gosta de ouvir o pastor, não gosta de ouvir aqueles que ensinam, aqueles que pregam. Sabe por quê? Porque o coração dele é que nem alguns celulares que estão com a memória lotada, não cabe mais nada. Mas eu quero dizer para você, se você, nesse momento de fé que nós estamos falando aqui, nesse momento de fé que nós estamos pregando a palavra, estamos levando para você o evangelho, abrir seu coração e como Pedro, levar a sério e você receber ele como mestre, como Senhor e como a sogra de Pedro, você servir a ele, a sua vida muda. A sua vida muda. A sua vida muda. Eu, uma época, fui trabalhar num lugar e eu trabalhei na área de construção. E a pessoa falou assim, viu, meu cunhado queria fazer uma loja, tem que tirar 15 caminhões de terra, assim, como você fazia para ele lá, coisa do tipo, a gente mexia com essas coisas, do mais novo, né? E eu peguei, falei, vou contratar funcionário freelance, porque não tem como manter todo esse povo o tempo todo aqui. E veio aquelas pessoas que fumam, aquelas pessoas que bebem, e vieram lá. Aí começaram, sabe, aquelas conversas. Eu falei assim, olha, é o seguinte, aqui não pode usar droga, aqui não pode brigar, e tem que fazer as coisas direito. Aí fui pegando amizade com eles. Aí falei assim para ele, viu, vocês são jovens ainda, 20 e poucos anos, não está na hora de vocês acordar para a vida e ir para a igreja, entregar a vida para Jesus, deixar que Jesus assuma a sua vida, ele seja seu advogado, seja seu mestre. E falei para eles, e eu cheguei na minha casa, tomei um banho, jantei, quando eu estou saindo para ir na igreja, quem que está na porta lá? Um dos moços. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você não foi comigo o dia todo? Ele falou, você não falou de ir na igreja? Eu quero ir na igreja com você. Eu falei, você vai na igreja comigo? Eu falei, eu vou. Eu, nossa. Falei, tô atrasado aqui, o homem, Deus já trabalhou na mente do coração dele e eu tô perguntando para ele ainda, é para já. Aquele moço, irmãos,
É um moço preto, alto, 1,80 m, uma dentição muito bonita, muito simpático. Irmãos, ele se entregou de um jeito que foi bênção, foi muito bênção, se tornou um diácono. Casou com uma moça também, mas foi o casal 20. Coisa mais linda o casamento deles. Depois, o irmão dele também se envolveu. E um dia, quando o casamento dele, a mãe dele veio falar para mim, falou, abraçou eu, falou, meu, muito obrigado. Meus filhos não paravam em um emprego. Eles não paravam do emprego, não tinham saber o que fazer com eles. Depois que eles foram trabalhar com o senhor lá, que se envolveu com essa igreja, tudo, eles são uma bênção. Um está trabalhando já faz 5, 6 anos com a carteira assinada, o outro também, ninguém fica mais em casa, ninguém anda com mal companhia. O senhor foi uma bênção na vida dele. Eu falei, eu não fui uma bênção na vida dele, porque eu fui um canal que apresentou Jesus para ele. Espero que a senhora vá para a igreja agora também. Ele falou, já estou indo. Então você vê, irmãos, lugares simples, pessoas simples, mas quando elas abrem o coração, dão espaço, o Senhor entra. Aquele moço podia ter morrido nas drogas, podia ter morrido na violência, ele poderia ter se perdido na vida. E Deus abraçou o servente de pedreiro, o ajudante, abraçou o irmão dele, abraçou a mãe dele. Sabe por quê? Porque ele disse, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você recebe isso? Você quer que Deus te acolha onde você está? Aonde você está? O que você está fazendo? Eu não tenho dinheiro, Jesus não está preocupado com isso. Eu não tenho cultura, Jesus não está preocupado com isso. Ai, pastor, eu sou uma pessoa muito velha, eu não presto para nada. Para você, para mim, para Jesus, você é importante como igual outra pessoa, até mais do que muitos políticos desse país. Você é importante, porque você é como Pedro. Você leva a sério, você crê, você recebe. Você tem ele como Senhor e Mestre? É isso que ele quer saber. Se você tem ele como Senhor e Mestre, acabou. Fechou. Está resolvido o problema. Pronto. Vai ser bênção, vai ser vitória. Vamos orar? Vamos pedir que a boa mão do Senhor esteja na sua vida? Eu quero pedir para vocês também, nós estamos fazendo a jornada das parábolas toda semana aqui no YouTube, e está sendo uma bênção, porque as parábolas, deixa eu explicar, são as palavras que ele disse. Eu acredito que quem toma posse das parábolas, ele vai ter, na verdade, a credencial para herdar o reino do céu. Ele vai saber o que ele concorda, o que ele não concorda, o que ele aceita, o que ele não aceita. Então, nós estamos fazendo uma jornada em todas as parábolas. Já tem muitas aqui que nós já passamos aqui no nosso canal, e toda semana estamos mandando. Convido você para que você volte depois nas parábolas, que você vai ser edificado, você vai ser transformado. Deus vai ativar na sua mente, no seu coração, na sua vida, coisas que na escola você não ia conseguir, na faculdade não ia conseguir, nem na internet, mas é com o próprio Senhor, que é o dono das parábolas, ele vai abençoar a sua vida. Vamos orar para que o Senhor venha entrar e agir na sua vida, e venha romper todos os obstáculos, e você se torne uma bênção? Meu Deus e meu Pai, nós estamos neste momento, Senhor, apresentando essas pessoas que estão conosco, nesse momento que o Senhor trouxe nós para ele, trouxe ele para nós. Visita essa casa, aonde, Senhor, chegar este vídeo, visita esse lar. Se essas pessoas tiverem desespero, anula, Senhor, todo ataque do inferno, toda opressão, toda doença. Senhor, que haja uma porta que se abre, que haja uma vitória, que haja um livramento, que haja uma resposta do céu, que haja alguma coisa que trabalhe forte na mente, no coração dessas pessoas, para que elas sejam ativadas, que elas sejam, Senhor, de uma forma tremenda, alcançada. E se tiver qualquer coisa entre o Senhor e eles, que impede, Senhor, de ser tocado, em nome de Jesus de Nazaré, com a graça, com o poder, com a autoridade que o Senhor nos tem entregado, eu repreendo em nome de Jesus que seja lançado por terra, que seja cancelado agora, que seja desfeito agora, todo tipo de bloqueio. Se alguém, Senhor, se desviou, que possa voltar. Senhor, leva com tristeza, com arrependimento, com graça, com salvação, com poder, com cura. Se você estiver num leito, receba. Se você estiver vivendo um momento difícil da sua vida, receba ânimo, receba liberdade, receba coragem, receba graça, receba, tome posse, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu conto com você. Na próxima semana estamos de volta aqui com mais uma palavra, com mais posicionamento que o Senhor nos entregar e resposta de Deus para a sua vida. E não se esqueça, depois você dá o seu like, se você foi abençoado, dá o seu positivo, apresenta o canal para outras pessoas se inscreverem, comenta alguma coisa, se você comentar, a gente vai respondendo também. Eu tenho certeza que a sua vida muda quando você se decide a seguir o Mestre, a ouvir o Mestre, aprender com o Mestre
e ser envolvido com o poder do Evangelho, porque ele disse, não deixarei vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo para que esteja conosco. E a Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor habita, a liberdade receba. Seja tocado, que o Espírito do Senhor te visite, te abençoe e rompa todos os seus obstáculos. Amém? Deus abençoe. Até a jornada das parábolas em breve.